Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Atitude Empreendedora nessa temporada especial Blockchain. Eu estou aqui com a Silvia Balieiro. Oi, Gabi. Oi, pessoal. E hoje nosso convidado é o Daniel de Paiva. Oi, Daniel. Olá, tudo bom? Daniel é advogado e autor do livro Bitcoin, a tributação de criptomoedas. Formado em Direito pelo Mackenzie, se especializou em tributação de criptoativos. Tem mestrado em Direito Tributário pela FGV e está fazendo o segundo mestrado em Blockchain e Criptoativos pela Universidade de Nicósia. Além disso, também está fazendo doutorado em Direito Tributário na PUC São Paulo. Daniel trabalhou como coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos, foi professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e atualmente é sócio da VDV, atuando como advogado da área de economia digital, tributário e criptomoedas. Então, Daniel, vamos começar falando um pouco de você. Como que você caiu nesse universo de blockchain e criptomoedas que é tão novo? Legal. Bom, a minha trajetória nesse mercado, nesse mundo descentralizado, começou entre 2015 e 2016. Então, apesar da formação jurídica tradicional voltada para o mercado financeiro e tributário, sempre gostei muito de novas tecnologias. Eu sou o que alguns chamam de geek ou nerd. Então, coleciono consoles antigos de videogames e tal. Sempre gostei de alinhar e fazer essa interoperabilidade entre novas tecnologias e direito. Então, lá na graduação no Mackenzie, por exemplo, o meu TCC foi sobre redes de compartilhamento P2P, o Napster, né, em face dos direitos autorais. Então, sempre gostei de trazer essas conexões. E o que me encantou no Bitcoin era o fato dele ser um ativo aterritorial, né? Não tem divisas, noções como importação e exportação são totalmente prejudicadas. E o fato de você desmarginalizar pessoas por meio do seu empoderamento financeiro e a autocustódia. Quando eu vi isso, eu me interessei em adquirir um pouco, né? E como bom tributarista, quando vendi essa pequena porção ali, surgiu aquela dúvida, como que eu tributo isso? E paralelamente ao escritório, eu tenho uma vida acadêmica agitada, então já tinha na época 2 especializações, né, pós-graduação lato sensu, e eu queria seguir para pós-graduação stricto sensu, mestrado. E aí você imagina, se hoje tem estigma com cripto, naquela época era ainda pior. Então, quando eu apresentei um projeto de pesquisa científica para tributação de criptoativos, o feedback era sempre do tipo, mas Bitcoin é para lavagem. Qual é o lastro do Bitcoin? Nossa. Criptoativos são para atividades ilícitas. Então, isso impediu, naquela época, o desenvolvimento da pesquisa, né, nos idos de 2015, por aí, 2016, e aí em 2017 eu consegui a aprovação do projeto na FGV, e foi esse projeto que em 2019 acabou sendo premiado como um dos melhores trabalhos da edição e deu origem ao meu livro. A primeira edição saiu ano passado, e a segunda edição acabou de ser lançada esse mês agora, em 2022. Que bacana, já é a segunda edição, parabéns. Sim. Obrigado. E, Daniel, esse mundo é muito, como você falou, né, é muito desconhecido. Por desconhecer, as pessoas acabam não se interessando muito ou achando que é algo errado. E os direitos de quem está ali dentro, nesse mundo, estão garantidos? Eles estão garantidos. É claro que tudo depende do modo como você enxerga o ecossistema. Então, numa perspectiva garantista, o que eu quero dizer com isso? Você está mais protegido do que no mercado tradicional. Por quê? Porque o mundo Web3, ele é um mundo de autocustódia. Você é o seu próprio banco. Então, você está tirando, vamos dizer, um risco que o usuário tem hoje de liquidez bancária. Então, vamos ser objetivos. Se tiver uma bank run, né, uma corrida aos bancos em que todo mundo queira sacar, não existe dinheiro hoje para ser sacado por todos os correntistas. A gente teria uma quebra, algo parecido com o que aconteceu com a Grécia ou com a bolha imobiliária em 2008, 2009. Né? Então esse tipo de fenômeno ele acontece quando a custódia está terceirizada e quando você atua com reservas fracionárias de ativos. No mundo cripto, se você tem a sua própria wallet, a sua própria carteira para armazenar suas chaves, isso não tem como acontecer. Você vira realmente o seu próprio banco, o seu próprio titular. Então nessa perspectiva, ele é mais até seguro do que o mercado tradicional. A gente tem até um bordão que o pessoal fala brincando, not your keys, not your coins. Então, quando você delega a custódia dos seus criptos para terceiros, saiba que você está comprando um risco, né? Só que, por outro lado, quando você não delega, você fala, eu quero ser autocustodiado, eu quero ter a minha wallet e tal, você muda também a noção de responsabilidade do usuário. Então, aquela farra do tipo, esqueci minha senha, quero clicar no esqueci minha senha, isso não existe no mundo Web3. Né? Então, assim, você perdeu suas seed phrases, perdeu a wallet, você perdeu seus fundos. Seed phrases é a chave privada da carteira digital, que são várias palavras aleatórias.
Então, o nível de segurança é tamanho que a irreversibilidade é para o bem e para o mal. Né? Então, vai depender muito essa questão do tipo, é seguro? Posso interagir? Como ficam meus direitos? Depende do perfil do investidor e do modo como ele quer se envolver com o mercado. Ele é aquele cara mais raiz, que ele quer ter uma wallet física ou virtual, que ele vai interagir com os protocolos, ele vai se autocustodiar. Esse é um perfil. Outro perfil completamente diferente é aquele mais institucional, mais tradicional, que ele quer ter o benefício de, entre aspas, esqueci minha senha. Ele quer poder clicar ali e resetar a senha da exchange dele, ou do banco dele, ou do fundo dele. Nesse caso, os direitos são os mesmos que seriam no mercado tradicional. Então, assim, quais são os meus direitos em face a uma exchange? São os seus direitos do consumidor, que são os mesmos que você teria em face de uma exchange tradicional de valores mobiliários, é o mesmo que você vai ter ali com um marketplace de criptomoedas. Não muda nada. É por isso que eu costumo falar. As pessoas falam, o Brasil não tem uma lei de cripto. A gente não tem ainda um marco regulatório de cripto. Mas eu tenho várias leis, no plural, que já são aplicadas desde o dia zero. Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet e assim por diante. Então, eu costumo dizer, a gente tem que tomar cuidado para não gourmetizar a tecnologia e achar que algo mudou em relação à perspectiva do usuário. Não mudou. Noções de responsabilidade civil tradicionais, imprudência, culpa, dolo, direito do consumidor, tudo exatamente igual, como se eu estivesse adquirindo um bem digital, um software ou algo que o valha. Você, qual o perfil desses? Você é o cara que quer ser o dono ou você prefere contratar uma exchange? Híbrido. Eu gosto de interagir na exchange, em exchanges, no plural até, por conta de liquidez e de opções de portfólio, né? Então, algumas têm criptomoedas que outras não têm, então você consegue navegar de uma forma interessante, mas eu prefiro, depois que eu decido não fazer mais operações, pensar em migrar isso para uma wallet não custodiada, né? Ainda que eu contrate um serviço terceirizado para isso, mas não misturar os ativos que serão tradeados, né, comercializados, com os ativos que vão ser custodiados e vão ficar ali paradinhos. Acho que esse é um modelo equilibrado para a assunção de risco. E como é que você está vendo esse mundo, pensando do lado de quem não entende muito, né? Você falou, você só vai investir em alguma coisa se você conhecer. Não adianta querer que alguém, né, assim, quando que vamos chegar a um momento, eu percebo que tem um avanço nesse conhecimento, nessa popularização, eu não vou chamar, acho que não chegamos ainda à popularização, mas tem mais gente falando disso, as notícias no jornal, os jornais estão dando mais espaço para esse assunto, mas hoje, qualquer pessoa que queira entrar, mesmo que seja, porque você é um geek, né, que não seja um geek, que seja um neófito aí, nesse mundo ainda, ele não precisa se preocupar em nenhum momento em questão de direitos, será que eu vou perder dinheiro? Ou será que em algum momento alguém pode me passar a perna? Ele precisa, mas da mesma forma que ele precisaria com um banco tradicional ou com uma corretora de valores mobiliários tradicional. O que eu quero dizer com isso? Phishing é uma prática que existe aí muito antes do mundo cripto, né? Então é muito fácil hoje você criar um site igualzinho de um banco para o usuário ali digitar no Google o nome do banco, aí tem um link patrocinado que não é o link oficial, ele clica, faz o, entre aspas, login, ele tá ali dando a senha e os dados de acesso dele para um criminoso. É muito fácil fazer isso também no mundo Web3 e você copiar a página de exchanges ou copiar, isso já aconteceu, copiar a página de protocolos de finanças descentralizadas, a pessoa acha que ela está interagindo com o original, ela está interagindo com o fake. Então, assim, ela precisa ter cuidado? Sim, ela precisa ter cuidado, ela precisa ter, independente aí de se ela vai interagir via wallet privada, física dela, ou via exchange, autenticação de 2 fatores, né? Ela precisa ter, idealmente, um e-mail que ela vai usar só para isso. Não é recomendado, então, você ter um e-mail que você usa para Netflix, que você usa para o Spotify, que você usa para logar na faculdade, é o mesmo da exchange? Não faz sentido, porque quanto mais plataformas você vincula o seu e-mail, se alguma delas vaza o seu e-mail, é muito fácil para hackers depois venderem isso no mercado ilícito e ficar fazendo tentativas de entrada em vários serviços de criptomoedas distintos, para ver, vai que cola, vai que esse e-mail está vinculado, eu já hackei o e-mail, eu reseto a senha dele e momentaneamente eu tenho acesso aos fundos. Né? Então esse cuidado tecnológico existe. Pode ser qualquer conta ou tem que ser
eu posso fazer um Gmail, um Yahoo Mail, qualquer coisa. Qualquer um. Tem alguns mais que eles se propõem ou se colocam como sendo mais inclinados ao mundo Web3. Tem ProtonMail, por exemplo, que em tese é um e-mail que ele é mais rígido em termos de segurança e confidencialidade, né? Então essa perspectiva cibernética, quais os cuidados para você resguardar seus direitos, né? Os mesmos que você, sabe aquela coisa do tipo, chegou um e-mail estranho, não clica nesse link, chegou uma mensagem de SMS, de WhatsApp, então são os mesmos, e uma coisa que infelizmente a gente tem que colocar, né, também não recomendo, e aí por uma questão Brasil, tá? Não recomendo colocar os aplicativos que você utiliza no mundo Web3 no seu celular, porque o golpe do Pix, agora ele evoluiu para ser o golpe das criptomoedas, então as pessoas, se ela conseguir pegar o seu celular desbloqueado, ela vai vazar suas criptomoedas, isso acontece muito, né? Então essa é uma perspectiva mais cibernética. Aí a perspectiva do prestador de serviço, né? Quem de nós vai abrir conta num banco X? Ninguém. Então a mesma due diligence, a mesma preocupação que você tem em saber se aquele banco é confiável, você tem que ter com o intermediador que vai mexer com as suas criptomoedas, né? Então não saia colocando dinheiro em qualquer intermediador ou plataforma porque ela é bonitinha, porque ela tem um influencer que você gosta. Não. Tem até um bordão que é o do your own research. Faça a sua pesquisa, vá a fundo, sabe? Reclame aqui, pesquisa notícias internacionais, veja se aquela plataforma está envolvida em escândalos antes de você começar a interagir. E claro, desconfie de qualquer plataforma que te prometa retorno de X% garantido ao mês. Não existe retorno garantido em cripto. É um ativo volátil, é um ativo de altíssimo risco, né? A pessoa que se expõe, ela tem que saber disso, é pro bem e pro mal, né? Então significa dizer, quem tá ali te garantindo X% ao mês, via de regra, vai atrelar essa rentabilidade a um lock-up. Ela vai falar, você tem que ficar com seus criptoativos presos aqui por 12 meses. E aí a gente começa a gravitar para uma coisa muito perigosa que acontece infelizmente bastante no Brasil, que são os esquemas Ponzi. Então, Daniel, falando então de termos práticos, né, você falou que a gente hoje não tem um marco regulatório no Brasil. Mas existem projetos, né, de regulamentação. O que são esses projetos, né? O que está sendo criado no momento? A gente já tem um projeto, vamos dizer assim, consolidado. Então ele se originou na Câmara, foi para o Senado, sofreu modificações e voltou para a Câmara, tá? E agora saiu recentemente o relatório do deputado Expedito Neto. Então está na iminência de realmente ser levado a plenário para aprovação ou rejeição e, subsequentemente, a sanção presidencial. O ponto é que alguns tópicos específicos geraram desentendimentos, né? Então, um deles é a questão da segregação patrimonial. Uma parte do mercado entende que as exchanges têm que ter uma segregação entre o patrimônio que é dela e o patrimônio que é do usuário. Porque se tiver um problema financeiro, uma quebra, o patrimônio do usuário seria similar a um patrimônio de afetação, algo que fica ali imexível, estaria preservado, né? Tem outros que entendem que não tem que ter essa separação. E tem uma linha meio híbrida que ela diria o seguinte, olha, não é a lei que tem que trazer essa segregação patrimonial. Você tem que outorgar competência ao regulador, que seria o Banco Central, para que ele discipline de uma forma mais dinâmica quais são os critérios para essa segregação patrimonial. Por quê? Sob o fundamento de que a lei é dura, ela demora para ser ditada e, consequentemente, se a gente cometer um erro nos gatilhos do que seria essa segregação patrimonial, fica mais difícil mudar. Então, quem advoga por essa linha vai falar o seguinte, olha, delega para o regulador, e aí ele, por veículos infralegais, tem mais maleabilidade para aumentar ou reduzir o nível de como é que eu posso dizer, o enforcement da legislação infralegal, né? Então, hoje esse é um ponto de bastante debate em relação ao PL brasileiro, que é o ponto da segregação patrimonial. Mas fato é que o nosso PL hoje ele é eminentemente principiológico. O que eu quero dizer com isso? Não dá pra gente achar que passou o PL, resolveu os problemas do mercado inteiro. Não resolveu. Diferente da legislação da Suíça, por exemplo, ou de Liechtenstein, o nosso PL está mais preocupado na criminalização de condutas e é esperado que isso ocorra, já que a gente está numa força-tarefa aí de combate a pirâmides financeiras, mas a gente não tem ali uma dedicação, talvez, contra os fenômenos nativamente Web3. Você não tem nada falando sobre mineração, sobre DeFi, por exemplo, finanças descentralizadas, metaverso, até a própria classificação dos tokens, ela está ali de uma forma bastante humilde, né? Então, nesse ponto, o que acontece? Saiu o PL, aí a gente vai estar
a gente vai ter que aguardar a edição de veículos infralegais por parte do Bacen e da CVM, disciplinando o tema. E hoje, esses órgãos, eles têm times muito bem formados para navegar no mundo blockchain, no mundo Web3. Não tenho dúvidas de que o resultado que virá a nível infralegal vai ser positivo. Mas fato é que é uma abordagem diferente, né? A abordagem brasileira se propõe a ser legalmente principiológica e detalhada a nível infralegal, é diferente do que vem sendo feito internacionalmente. Né? A nível internacional, a gente vê que o detalhamento já vem na lei, né? E você tem ali, por exemplo, salvo engano, o Japão, ele criou um órgão específico para o Web3. Quase como se fosse, entre aspas, um Ministério da Economia, o Ministério do Web3. Então, e por que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque sempre vão ter bolas divididas, né? Tokens que são valores mobiliários, claramente é CVM. Tokens de pagamento, sem dúvidas que é Bacen. E tokenização imobiliária, quando ela existir, que hoje ainda não existe, né? E tokens de obras de arte, tokens de jogador de futebol. Ninguém vai regular nada e a gente cai no direito civil tradicional, fica bola dividida, ou o Bacen também vai puxar isso para ele, entendeu? Então aí eu começo a ver que tem algumas coisas que o token, na verdade, ele é um envelope. Né? Tokenizar algo é você envelopar isso, facilitar, criar uma versão sintética em blockchain de um ativo real. Então, assim, se eu não tiver standards e benchmarks que vá pegar essa massa que está fora dos meios de pagamento e fora de valor mobiliário, fica uma coisinha ali meio solta no meio. Mas, né, o mercado até hoje se virou muito bem, a gente tem que admitir, ele se virou muito bem sem regulação específica. Né? O Brasil tem produtos que a América do Norte nem sonha em ter. Tokenização de energia elétrica, tokenização de recebíveis, a gente tem tokenização de precatórios, nenhum desses produtos existe lá fora. E isso está sendo feito sem regulação. Né? Então, claro, dá uma insegurança para o empreendedor? Dá, mas com uma organização e planejamento você consegue navegar por esses mares com bastante confiança. Você falou no começo que o que te levou a isso é quando você investiu, você queria saber como é que vai ser a tributação disso. Como é que é? Hoje a tributação, a gente tem um guideline muito bem consolidado por parte da Receita Federal a nível de pessoa física, né? Então, o que a gente tem hoje de norma em sentido estrito? Lei, não temos, né? Uma lei tributária para cripto, não temos. Eu nem acho que precise ter, porque eu costumo dar o seguinte exemplo: se eu sou um colecionador de figurinhas da NBA, eu não preciso de uma lei específica falando como que eu tributo a figurinha da NBA para saber que se eu vender aquilo por 300 mil reais, eu vou ter ganho de capital a ser apurado. Né? É a mesma coisa com cripto. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho essas coisas, sabe? Manifestação de riqueza por manifestação de riqueza, a gente já tem normas residuais no sistema tradicional que absorvem isso. Então a gente tem, cronologicamente, manifestações da Receita no Guia de Perguntas e Respostas da Pessoa Física, tá? E a gente tem a Instrução Normativa 1888. Como que eu costumo falar? Pessoa física, quais preocupações você tem que ter em relação à tributação dos seus criptoativos? Primeiro lugar, segregar o que são eventos de aquisição do que são eventos de alienação. O que é aquisição? A Gabi prestou um serviço de consultoria para mim, eu paguei ela. Eu paguei em cripto, não muda nada, eu tenho que reter na fonte os tributos que eu iria reter normalmente se eu pagasse em reais. Então esse é um primeiro para a gente desmistificar. Você receber remuneração em cripto, não muda nada, é só a forma. Então você vai ver qual é o valor de mercado daquilo, 5 mil reais, 2 mil reais, vai ser tributado como se fosse pago em moeda fiduciária. Perfeito, página virada. A alienação, que é você dispor daquilo, você realizar o investimento, vender, trocar por outro criptoativo, aí sim você vai ter apuração de ganho de capital por alíquotas progressivas que vão de 15% a 22,5%. Então você vai pegar o valor, o valor da venda ou da troca, subtrair o custo de aquisição, né? Aquela diferença você tributa como ganho de capital, desde que supere o limite de isenção mensal de 35 mil reais. Ou seja, o total de operações que não ultrapasse 35 mil reais no mês é isento para as pessoas físicas. E a gente tem hoje, a nível de pessoa física ainda, códigos específicos. A gente tem o código para Bitcoin, o segundo código para altcoins, terceiro para stablecoins, quarto para NFTs e o quinto para tokens residuais. Então ele vai pegar os tokens de precatório, os fan tokens de jogadores de futebol e etc. E o usuário tem que se preocupar, então, em transmitir até abril do ano seguinte a posição dele em 31 de dezembro do ano anterior, desde que o custo de aquisição por tipo de criptoativo, vejam os 5 tipos que a gente falou há pouco, desde que o custo de aquisição por tipo de criptoativo ultrapasse 5 mil reais. Se está abaixo disso, não precisa declarar.
Mas veja, é o custo de aquisição. Não é o valor atualizado em 31 de dezembro, não é o valor da venda. Se eu gastei R$5.000 para comprar, independentemente da quantidade que eu comprei. Exatamente. Tá. Então, isso em relação àquela declaração que a gente entrega uma vez no ano. Agora, você tem a instrução normativa 1888, que ela vai te falar o seguinte, olha, mensalmente as operações têm que ser reportadas. Como que isso acontece? Se você opera por uma exchange nacional, ou um intermediador nacional, ele é que vai ter que fazer as declarações para você. Você não precisa se preocupar com nada. Se você opera por uma exchange internacional ou via P2P, então vou aqui mandar direto para a Gabi, né? Ela já me manda o Pix, eu mando para ela uma porção de bitcoins, isso é P2P, sem intermediário. Peer-to-peer ou nó a nó. Nesse caso, a própria pessoa física, quando é P2P e quando é exchange internacional, a própria pessoa física tem que reportar a instrução normativa 1888. Então isso é muito importante porque você tem multas, né, pela não transmissão dessas obrigações, então você tem multas que são em valores fixos ou em percentuais da operação, então essa brincadeira pode ficar cara. E claro, a pessoa que não declara e depois lá na frente ela não inseriu na declaração de ajuste anual, ou ela inseriu na declaração de ajuste anual e não fez a declaração da IN 1888, isso daí dá malha fina, né? Você vai cruzar e aí tem que ficar esperto para não caracterizar uma espécie de sonegação e ver se esse inadimplemento tributário não pode ser qualificado como algum tipo de fraude. Então não é aconselhável, às vezes as pessoas têm essa coisa, não vou declarar, mas eu falo, você tem um limite de isenção de 35 mil no mês. Não vale mais a pena você declarar, tá regular, ter origem pro seu patrimônio, para depois lá na frente você poder comprar um carro, poder comprar uma casa e justificar de onde veio esse dinheiro? Então isso a nível de pessoa física. A nível de pessoa jurídica, não tem guidelines, né? O que a gente tem é uma solução de consulta da Receita Federal, solução de consulta 5 de 2021, que ela não trata de tributação de cripto para PJs. Ela está falando ali de remessa internacional de reais para comprar Bitcoin no exterior. Estava falando de IOF, etc, etc. Só que ali no meio, em um determinado parágrafo, ela fala assim, olha, para PJ, se ela for operar com criptoativos, são aplicadas as regras tradicionais de receita operacional versus não operacional. Então, o que isso significa na prática? O modo como você contabiliza isso e o modo como você opera o criptoativo à luz do objeto social da sua empresa é que vai guiar a tributação. Então, por exemplo, eu tenho uma PJ que ela faz day trade. Poxa, então os criptoativos são estoque. Ou, alternativamente, ativos financeiros, né? Dependendo da linha de contabilidade que você seguir. Eu sou, que nem no meu caso, eu tenho Vieira Drigo Vasconcelos e Paiva Gomes Advogados. É serviço jurídico, mas eu recebo o pagamento em criptomoedas por meio do Foxbit Pay. Quando eu recebo, eu posso alienar na mesma hora, vender, converter isso em reais, ou eu posso deixar ali guardado. Se eu deixei guardado, fiz o holding, né, guardei, e daqui 2 anos eu vendi, aí eu vou ter uma tributação a título de ganho de capital por uma venda de um ativo intangível. Então eu costumo falar, às vezes as pessoas acham que até isso de certa forma tira um pouco o glamour do mundo cripto, mas eu falo, nada mudou, né? Você está vendendo ativos intangíveis, você faz isso de forma profissional e é o teu core business ou não? É isso, de um lado estoque versus ativo intangível, do outro ativo financeiro versus investimento, né? Ativo circulante versus não circulante respectivamente. Então, claro, você tem alguns aí onde surge a complexidade. Então, também não vou tirar o mérito das inovações do mundo Web3. Fenômenos nativamente Web3, esses sim vão dar trabalho para você saber como tributar. Mineração de Bitcoin. É um serviço? Você está prestando serviço para o protocolo? Ou você está prestando serviço para a Gabi, que foi quem iniciou a transação comigo? Aí você está falando do ponto de vista do empreendedor, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, os fenômenos puramente Web3, então staking, yield farming, finanças descentralizadas, todos esses fenômenos mais disruptivos, aí sim a gente vai ter algumas barreiras que são interpretativas, né? Então, a gente também não precisa, na minha leitura, de lei para isso. Seria o caso, eventualmente, de uma comissão de notáveis ali, sentar junto com o regulador, estudar audiências públicas e montar um guia, né, que oriente o contribuinte a como proceder. Singapura foi por esse caminho. Eles montaram um super guia de perguntas e respostas falando como tributar todos esses fenômenos. E o contribuinte, na prática, a minha leitura, tá? Ele não quer sonegar. Ele não quer pagar 0 tributo. Ele quer previsibilidade e segurança jurídica. Por quê? Porque se tiver tributo, ele embute no custo da operação, como já acontece no mundo tradicional. Sim. Então a gente volta, né? Voltamos aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Então, com isso que você disse, me surgiu a dúvida, né? Podemos usar as leis que existem hoje, a tributação que existe hoje, interpretada, né, a partir do ponto de vista da criptomoeda e tudo mais. Então, hoje a regulamentação que está sendo criada, ela vem com qual objetivo, né? O que está carecendo que hoje não se tem já, que é necessário criar essa regulamentação, né? Outra regulamentação. Hoje, na minha leitura, o nosso PL, o nosso projeto de lei, ele está focado mais na parte subjetiva. Ele quer regular e ter um enforcement pesado quanto aos prestadores de serviço desse universo, que seriam, na nominativa internacional, os VASPs, Virtual Asset Service Providers. Então, provedores de serviços relacionados a ativos virtuais. Eles estão focando nisso. Então, compliance desses VASPs, criminalização ou endurecimento de penalidades aplicáveis a quem faz esquemas Ponzi por meio de plataformas vinculadas à rede mundial de computadores. Então, o nosso PL ele foca muito nisso, né? Ele foca no aspecto subjetivo e aí, consequentemente, até acho que nem teria como ser diferente no estado de maturidade atual do Brasil, tá? Ele não endereça os fenômenos. Você não tem ali nada falando sobre escrituração de ativos em blockchain, não tem nada, poderia ter. A gente não tem nada falando sobre os próprios fenômenos, então, sabe, finanças descentralizadas, não temos ali nenhum tipo de guideline. Mas como eu falei, não daria para esperar outra forma, porque a gente começou em 2013 com o primeiro PL, um PL que equiparava os criptoativos aos pontos de programa de fidelidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, a gente ter superado isso e chegar num PL principiológico como está hoje, eu acho que é uma vitória, né? E aí a gente confia no nosso regulador para que a nível infralegal ele traga um detalhamento super bacana, né? E gere a previsibilidade e livre concorrência, sem reserva de mercado, que os empreendedores tanto buscam. Então eu diria que esse é o estado atual da arte e o foco do regulador. O foco, se a gente vê até as discussões em audiência pública, a gente vê quais os debates foram travados, a exposição de motivos e as justificativas apresentadas, sempre focando no combate à fraude, o combate à lavagem, combate à pirâmide. Então esse é o foco do nosso PL. Para evitar aquilo que você comentou no começo, que as pessoas, quando você falava do assunto, as pessoas já ligavam o tema à questão de lavagem, né? Então, exatamente. Tá. Porque assim, a lavagem com criptoativos até, pelo menos nos tradicionais, é até estranho falar em criptoativos tradicionais, né? Mas leia-se aqui as top 10, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot. É ilógico você falar que aquilo é um ativo bom para lavagem, porque tá tudo na blockchain. Então assim, a blockchain é pública. Tem os documentários na Netflix sobre a Silk Road, né? E eles financiavam tudo com criptoativos. Se você for ver as condições em que vivia lá o Ulbricht, que acho que é o nome do cara que coordenava tudo, ele estava em condições insalubres e tinha muito Bitcoin dele guardado. Só que se ele movimentasse, estava tudo monitorado. A polícia ia pegar ele. Como pegou. Então assim, a pessoa achar que Bitcoin é um ativo bom para lavagem mostra que ela não conhece a tecnologia, né? Existem outros ativos ou tecnologias que podem auxiliar nisso? Existem, que vão anonimizar totalmente a transação, etc. Mas não dá para dizer que é totalmente rastreável. Nós temos hoje a Chainlink, nós temos a Elliptic. Elliptic é uma empresa que rastreia operações de criptoativos. Nós temos outras empresas do mundo de compliance que auxiliam numa persecução mesmo, você vai perseguir... Uma auditoria? Exatamente, você consegue fazer o caminho inverso para ver o que aconteceu e depois ver para onde foram remetidos os fundos, né? Hoje você já tem software como o CipherTrace que ele te dá a geolocalização e o IP envolvido com qualquer tipo de transação. Então assim, dá para anonimizar, dá para embaralhar transações e dificultar? Dá. Mas não dá para dizer que é um ativo propenso à lavagem de dinheiro por conta disso. O dinheiro físico é muito mais eficiente para lavagem do que Bitcoin, né? Justamente por conta dessa rastreabilidade que está ali na blockchain. Você falou, Daniel, da questão da lei, que ela precisa ir até um ponto e em outro momento o Banco Central ou a CVM pode fazer as infraleis, você comentou, né? Isso. Até que ponto essa regulação
queria entender, assim, esse limite, porque já que é um lugar onde a descentralização é a ordem, onde você é dono de tudo, nessa coisa da colaborativa do Web 3.0, até onde essa regulamentação pode ir para não atravancar, para não virar um obstáculo dentro desse mundo? É uma linha muito tênue, né? É bem complicado a gente enxergar, assim, o limite disso. Eu, particularmente, não tenho uma linha divisória clara. O que me preocupa é qualquer tipo de abordagem que ela vá ser... Porque, assim, eu sempre fui um fã de autorregulação. E no Brasil a autorregulação tem vigorado e tem sido muito útil. Só que, infelizmente, o mercado, e se a gente vê os acontecimentos mais recentes do crash da Luna, o crash da Celsius, o mercado não tem maturidade, nem responsabilidade por alguns stakeholders, que são grandes, para navegar sem regulação. E isso gera prejuízos não só econômicos, mas gera prejuízos de vidas. Tem gente que se suicida, literalmente, por conta desses crashes. Então, eu tenho de admitir que o mercado, infelizmente, não está pronto para autorregulação. Ele precisa da regulação real, a regulação com enforcement estatal, porque não dá para você deixar as pessoas menos informadas, porque se todo mundo tivesse nivelado, em termos de educação financeira, em termos de tecnologia, não cairiam nesses golpes, né? Mas não é o caso. Então, enquanto você não tem nivelamento de informação, essas pessoas são vulneráveis, elas têm que ser protegidas, mas eu preciso que exista, na contramão disso, neutralidade tecnológica na perspectiva do direito. O direito, ele não vem para travar a inovação. O direito é um instrumento de regulação de condutas. Para que ele seja enquadrado como tal, ele não pode estrangular a inovação. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, que se você vai emitir um valor mobiliário digital, você precisa seguir toda a burocracia prevista na CVM para você fazer uma oferta pública de um valor mobiliário. Isso, perfeito. O que a gente precisa ter na minha leitura é clareza quanto às caixinhas. Então, assim, eu criei um criptogame, emiti um token. Eu preciso saber se eu preciso pegar a bênção de alguém, eu preciso seguir um procedimento, eu preciso aplicar para algum tipo de credencial. Então, hoje, isso já existe a nível europeu, especialmente a nível de Suíça, né? Eu gosto muito da experiência da Suíça. Então, não importa que tenha um procedimento. Lá na Suíça você consegue emitir security tokens, né? Tokens que são valores mobiliários, tokens que são contratos de investimento coletivo. Mas você sabe a regra do jogo. Você sabe com antecedência, você sabe o funding que você vai precisar para fazer isso, né? E aí você consegue oferecer, tudo tranquilo. O problema é que aqui, muito mais do que falar o que estrangula ou não, é a falta de previsibilidade. Então me parece assim, hoje eu acredito no nível de maturidade, tanto dos nossos reguladores a nível do CVM quanto do Bacen, para que tragam um ecossistema saudável. Não é para ser uma liberdade, uma anarquia total. A gente precisa de regras, porque é o dinheiro da vida das pessoas que está em jogo aqui. Tem gente que realmente coloca as economias da vida inteira. Mas né? deveria? Na minha leitura, não. Tá? Na minha leitura, qualquer tipo de... Eu não sou assessor de investimentos, sou advogado, mas assim, falando por experiência própria do que eu leio dessa área, você tem que ter uma exposição limitada a ativos de alto risco, que vai gravitar de 5% a 15% do valor total do seu patrimônio, a depender do seu apetite. O resto tem que ser ativos líquidos, ativos mais estáveis, né? Porque realmente você colocar todas as suas economias nesse mercado, no estado atual, tá? Uhum. No estado atual, é muito complicado, é muito arriscado. E aí não dá para também colocar o mundo cripto como um todo no mesmo balaio, né? Você tem uma tokenização de um recebível, uma antecipação de um recebível, é muito menos volátil do que um Bitcoin, por exemplo. É melhor que o Bitcoin? Não, é diferente. Né? Então eu falo assim, até no subtítulo do meu livro é a taxonomia camaleônica dos criptoativos. Se as pessoas entenderem que não existe um criptoativo, que não existe uma blockchain, existem vários, e cada qual tem um propósito, tem uma utilidade, tem um valor decorrente disso, ela vai entender. Ela vai falar, eu quero estar exposto a ativos mais voláteis, então eu vou comprar Bitcoin, por exemplo. Agora, o que não dá é a pessoa que ela quer ficar rica, né, milionária, da noite pro dia em 24 horas, e aí ela fica acompanhando o Twitter procurando a próxima shitcoin para investir.
né? Para ver quem vai ser o influencer ou a pessoa de renome que vai dar um tweet que vai ser interpretado pelo mercado como um prenúncio. Não, aquilo ali é manipulação. Quase um trader. Exato, aquilo ali é manipulação de mercado pesada, não dá, tem que ser coibido, né? Porque senão é muito fácil. Pensa para um influencer, ele compra uma shitcoin com um mês de antecedência, acumula uma boa quantidade delas, e aí no Twitter dele, com não sei quantos milhões de seguidores, ele fala assim, vou aceitar o token X como pagamento no meu negócio. O valor sobe, ele vende. Isso, assim, não tem uma lei que criminalize isso, mas, na minha leitura, a legislação atual, até pensando aqui em estelionato, algum tipo de criminalização relacionada à informação privilegiada, seria aplicável. Porque ele está surfando às custas dos menores, né? Ele dá um dump dos tokens em cima das pessoas que estão entrando. Então é esse tipo de... E veja que o problema está sempre nas pessoas, não está na tecnologia. Tem um caso bacana que eu cito no meu livro, o videocassete. Não sei, Gabi, se você chegou a pegar videocassete. Peguei um pouquinho então, na infância. Legal, então você vai lembrar. O videocassete, o antecessor dele, ou a origem de tudo, foi o Betamax, né? O Betamax foi criado lá pela Sony. E aí as pessoas compraram o Betamax e começaram a usar pra quê? Pra pirataria. Pra piratear os filmes da Disney e da Universal. E aí essas empresas processaram a Sony, levaram o caso até a Suprema Corte Americana falando, eu quero uma ordem de cessação para que eles parem de fabricar videocassete, para que parem de fabricar o Betamax. Imagina se isso tivesse colado. A gente não ia ter nenhum dispositivo de mídia removível, porque se você cancela o VHS, você cancelou o DVD, o CD, o Blu-ray, pendrive, tudo que veio depois, né? Tudo. E lá, como podemos ver pelas nossas mídias removíveis, a Sony ganhou, mas salvo engano por um voto. Então foi ali, sabe, bola dividida. Mas esse exemplo é perfeito. A tecnologia não deve pagar pelos erros praticados pelos humanos. Em cripto é exatamente a mesma coisa, né? Ninguém deixa de usar moeda fiduciária porque ela é usada em tráfico de pessoas, tráfico de drogas e crimes de colarinho branco, né? E continuam usando moeda fiduciária. Então eu tento simplificar as coisas porque para mim é assim que tem que ser enxergado, né? E claro que ninguém, se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, tem aqui 0,05 Bitcoin que foi utilizado como meio de pagamento em uma operação ilícita e aqui tem 0,05 Bitcoin recém-minerados, fresquinho, acabou de sair. Qual dos dois vocês querem receber? O segundo, né? O segundo, Ele é limpo. Então, quando as pessoas falam assim também... E, inclusive, esse sujo, né? Ele é rastreável. Você vai conseguir saber em algum momento que aquilo esteve envolvido em alguma... Sim, dá para saber. Você consegue rastrear. Claro que tem outras tecnologias que podem embaralhar isso, tais os mixers. Então... E aí é complicado. Essas tecnologias que surgem para garantir mais privacidade às transações não surgem também porque querem encobrir ilícitos. Não. Existe um movimento que é muito anterior ao Bitcoin de privacidade cibernética, de você não precisar abrir as suas finanças para nenhum terceiro, para nenhum governo. Então, quando existem essas tecnologias e o governo quer combater, também é complicado, porque assim... Privacidade é uma garantia constitucional e a intimidade da vida privada. Uhum. Inflexionável, na minha leitura, tá? Então, assim, de novo, volta naquilo. Poxa, se o cara criou um embaralhador ali de transações, mas o intuito dele foi garantir privacidade para operações lícitas, eu tenho que, então, proibir o desenvolvimento desse tipo de software porque está sendo utilizado para ilícito? Eu tenho dúvidas. História da Sony, né? Exatamente. E quando a gente olha para o mundo Web3, o que é o Web3? É programação pura, é software. Smart Contract, apesar do nome, ele não é nem contrato nem inteligente, ele é um script para atuação automatizada. Se ele é software, ele tem código por trás. Código é linguagem. Ininteligível para quem não conhece aquele protocolo, mas é linguagem. É equiparado, para fins jurídicos, à obra literária. Obra literária, qual é a garantia constitucional? Liberdade de pensamento. Então a gente começa a ir para uma vertente de persecução penal a todo custo, de endurecimento, que no limite, na minha leitura, tá, viola a garantia constitucional da liberdade de pensamento. Então, você vai matar a origem pelo mau uso que alguns fazem, os bons pagam pelos maus, todo mundo vai pagar pelos maus? Não. Vamos criar mecanismos mais eficientes de executoriedade e repressão
desse tipo de conduta. E Daniel, como é você hoje, a sua relação com esse mundo blockchain? Eu já entendi que você gosta, que você mergulhou nesse mundo, né, de verdade, mas hoje você é um investidor, você é um cara que tem NFTs, qual que é a sua relação hoje com esse mundo? Olha, eu gosto de protocolos que têm um propósito, que eles tenham real utilidade, então procuro não me expor a ativos que são completamente inúteis, é o que a gente popularmente chama das shitcoins, né? E assim, eu também não sou muito fã desse hype de NFT e metaverso, porque ou a pessoa gourmetiza para vender algo que não tem aquele valor, que está movimentando milhares e milhões de dólares e não tem aquele valor, ou ela cria dificuldade para vender solução. Infelizmente, quando você tem uma assimetria informacional no início de cada ciclo econômico ou de novas tecnologias, isso acontece. E aí é que, né, as pessoas talvez menos bem intencionadas, ou para não dizer explicitamente mal intencionadas, vão surfar também. Então, hoje essa coisa de criar NFT para tudo, poxa, é o que chama de token chaveirinho. Você vai criar um token, mas realmente precisa? Porque blockchain não é que nem sal que você sai jogando na comida, sabe? E a própria... Pega esse exemplo, né? Poxa, sal demais faz mal, né? Não precisa ter blockchain em tudo. Nem tudo precisa de Web3. Existe todo um racional por trás. Pode ser que não faça sequer sentido ter aquilo, né? Então, hoje eu me considero... Hoje eu costumo dizer o seguinte, não dá pra gente se dizer investidor em cripto. Eu acho que é um mercado muito novo ainda, pra gente saber o que vai acontecer. Tem muitas baleias, ou seja, aqueles early adopters que entraram tão cedo que eles acumularam quantidades tão grandes de cripto que qualquer movimento que eles façam pode impactar o mercado. Então você tem sim um privilégio para aqueles que entraram antes. Nesse sentido, então, eu acho que a gente às vezes, mais do que investir, a gente aposta. Né? Não aposta no sentido de gambling, de jogo de azar, né? De você apostar porque você acredita que aquilo tem um propósito, aquilo ali vai resolver uma dor da humanidade, que foi o que o Bitcoin se propôs como uma moeda global, o que o Ethereum se propôs como sendo, sei lá, uma plataforma de desenvolvimento de software descentralizada, seria o Windows do mundo Web3, né? Então, e assim sucessivamente. Então, eu tenho muito cuidado quando as pessoas começam a falar assim, especificamente de NFT e metaverso, porque eles falam de metaverso como se a gente já tivesse metaverso. Metaverso não existe. Não existe. Isso é uma falácia absurda para vender mais e mais e mais. Exatamente. O que você... Eles confundem os elementos que compõem um metaverso que um dia teremos com o próprio metaverso. Então, realidade virtual, já temos há muito tempo. Realidade imersiva, realidade aumentada, ambientação 3D. Nada disso é metaverso. A gente já tinha GTA, eu como gamer, poxa, então eu já tô no metaverso, poxa, desde os meus 8 anos de idade. Sim. Não faz o menor sentido esse discurso, né? E eu lamento muito, porque um marketing excessivo nisso, desnecessário. Você cria aquele que a gente chama de FOMO, né? O Fear of Missing Out. As pessoas começam a ver as chamadas no Instagram e pensam, nossa, eu tô inutilizado, né? Minha profissão acabou, eu preciso entrar no metaverso. Como assim? Não existe metaverso? Calma! Né? Então, assim, o que eu vejo, a gente precisa, para chegar lá, interoperabilidade entre protocolos, segura, total, descentralizada. A gente ainda não tem isso. Você precisa de uma autocustódia total para os usuários, também não temos isso. Você precisa de a impossibilidade de que alguém desligue o servidor. Se é metaverso, ele tem que existir sozinho. Né? Então, hoje, protocolos de armazenamento descentralizado como Filecoin, Airwave, estão ainda caminhando. Então, para que isso tudo chegue no estado de maturidade, para que eu diga temos um metaverso, acho que ainda vai algum tempo. Né? E em relação aos NFTs, o grande problema é que hoje as pessoas têm que entender também que o NFT não é alguma coisa, ele pode ser várias coisas. Uhum. O NFT, de uma forma ainda mais ostensiva do que os tokens fungíveis, ele é um envelope. Né? Eu posso ter um NFT, que ele tem ali um desenho JPEG, mas é só aquilo. Qual que é o conteúdo dele? É um link num servidor permanente, que é o que a gente chama de IPFS, Interplanetary File System, que vai te direcionar para uma foto JPEG numa página em branco. É isso que você está comprando. Mas você pode ter outros NFTs que aí sim pode ter royalties embutido, pode ter direito de sequência. Então, cada caso é um caso em relação aos NFTs. Por isso que é tão importante as pessoas tomarem esse cuidado. Senão ela vê ali, pessoa ficou milionária com NFT. E ela acha que todos os NFTs têm essa aptidão, têm esse potencial, mas não.
Hoje a gente pode usar NFT para prova de comparecimento. Então hoje, estamos nós 4 aqui, a gente pode mintar um NFT para cada um, criar um NFT, né, com uma foto dessa experiência, que é um atestado de comparecimento. A gente vai monetizar isso? Não faz sentido. Hoje a gente já discute, a nível de Ethereum, um tipo novo de NFT chamado Soulbound, que é um NFT que ele entrou na tua carteira e não sai mais. Você não vende ele no mercado secundário. Então, esse, por exemplo, é um... Mas qual seria a utilidade de você ter algo que você não vai vender? Por exemplo, curricular. Sabe aquelas coisas que infelizmente a gente vê no Brasil, a pessoa coloca no currículo que ela fez um curso em Harvard e na verdade é tudo mentira? Sim. Cara, se as universidades começarem a emitir certificados via NFT do tipo Soulbound, e você tem uma pessoa que ela tem uma identidade nacional, vamos imaginar que é o nosso eCPF, só que em blockchain, fica tudo ali. E ela não vai ter interesse em vender porque aquilo ali e nem teria como vender na perspectiva de infraestrutura tecnológica, porque ela realmente está... aquilo ali é a credencial dela, aquilo ali e é imutável, e ela não tem como alterar, ela não tem como mexer, aquilo veio de um terceiro que mandou para a carteira dela, então vê que as coisas começam a se encaixar, mas pelo quê? Pelo propósito, pela finalidade. Então eu gosto de, quando nessa perspectiva mais de investidor / apostador, eu gosto de procurar coisas que resolvam problemas reais, né? Então assim, poxa, se hoje caírem os servidores da Amazon, da Google, a gente vai ficar sem acessar muitas das nossas coisas. Então, por isso que é tão importante protocolos que estão caminhando aí como Filecoin e Airwave. Um pagamento global, Bitcoin, né? E assim sucessivamente. Então, esse é o tipo de análise que eu acho interessante. Né? Alguns poderiam qualificar isso como análise fundamentalista. Não me considero um trader, é muito difícil navegar nesse mercado, nem tento. Eu gosto de realmente escolher ativos que eu considero com potencial, pegar uma posição e esquecer que eles existem, né? E sempre eu costumo falar, né? Uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Mas assim, usa o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite, né? Dá pra ver que você é um grande entusiasta, Bastante, Daniel. Muito legal. bastante. Muito obrigada por tudo que você nos ensinou aqui. Foi muito bacana e me sinto mais segura até, né? Com os meus direitos mais garantidos se eu quiser algum dia entrar nesse mundo. Muito legal. Com certeza, né? Pra mim foi um prazer, contem sempre comigo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite. Muito obrigada, Daniel. Foi ótimo bater esse papo. E aí, Gabi, o que você achou do papo com o Daniel? Não, eu gostei muito, porque existem muitos mitos e falta de informação nesse universo que deixa a gente com medo, né? E a gente fica vendo as notícias, manchetes dos jornais que falam sobre como que tá caindo, como que é volátil, se você compra, se você vende. E, na verdade, a gente tá bem mais seguro do que a gente imaginava, né? Eu fiquei impressionada também, porque eu, como não conheço muito esse universo, a gente sempre acha que é um submundo, que é algo completamente fora do alcance, que você não tem proteção nenhuma, e quando você vê ele explicando tão ipsis literis ali, fatos e dados, você vê que não, é tão parecido quanto o nosso mundo tradicional, só que em outra plataforma, né? Exato. Não, e é engraçado, porque quando fala assim, você pensa, nossa, é verdade, né? Parece que é algo, um monstro de 7 cabeças, mas aí quando você vai ver, é tipo... Né, assim, é uma tecnologia nova, mas se a gente for parar pra pensar nos conceitos, dá super pra fazer comparações, né, com a vida real, entre aspas. E do ponto de vista, né, pensando no nosso podcast Atitude Empreendedora, a pessoa que quer abrir um negócio também nesse ramo, também está protegida, né, ela pode seguir por isso. Eu acho até que existe até uma possibilidade de mercado aí de oferecer serviços como esses esclarecimentos para quem quer entrar nesse mundo, porque tem muita dúvida, ainda é um universo desconhecido e nesse momento a demanda deve estar crescendo, né? Não, e tem até do nosso primeiro episódio que a gente conversou com o Thiago, que foi o fundador da Blockchain Academy. A Blockchain Academy, inclusive, tem cursos voltados para advogados, né, no ramo. Então, assim, existem essas iniciativas que estão crescendo e até, assim, eu penso... A maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui são empreendedoras, criaram negócios dentro desse ramo. E elas, assim, em nenhum momento a gente viu elas falando sobre medo, sobre, não vou perder dinheiro, não vou... É verdade, o medo não faz parte do universo. Exato, em nenhum momento a gente ouviu essa palavra. Tem sempre a questão de, é realmente um mercado novo, acontecem muitas coisas novas o tempo todo, mas em nenhum momento a gente viu, tipo, não vou fazer porque eu desconheço, sabe? Eu acho que esse papo com o Daniel foi ótimo para colocar... a cereja do bolo, sabe? Depois da gente já ter explicado um pouquinho a parte de conceito, trazido vários negócios na área e agora a questão jurídica, né? O quanto você está realmente protegido também pela lei.
Fora a questão da proteção da tecnologia do blockchain, que é tão consagrada já, né? Sim, e o fato de ter conseguido traduzir também, né? Porque eu, pelo menos, sou de jornalismo de humanas, quando fala direito, eu já fico tipo... Direito é humanas também, né, Gabi? Não, mas comunicação, eu penso, né, não parece que vai ser um assunto tão legal. E o Daniel conseguiu trazer isso de um jeito super maravilhoso. Foi muito bom. E espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham gostado. Até o próximo episódio do nosso Atitude Empreendedora. Tchau, gente! Esse podcast é uma parceria do Estúdio Teses com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi produzido por Ariane Abdala, Gabriela Lopes, Silvia Balieiro, Ana Carolina Bergmiller, Júlia Fregonese, Giovana Dias, Lorenzo Iatalese.